vídeo sobre o tal negro de pele clara. Existe isso? Pois bem, hoje nós vamos analisar um outro vídeo, um vídeo aqui da Universidade Federal de Pernambuco sobre como concorrer às cotas para pretos e pardos na Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ver se aqui nesse vídeo eles vão falar sobre negro de pele clara. Não é? Vocês vão falar, vão defender que não, porque o fato de você parecer com branco, o fato de você ter pele branca não faz com que você não seja negro. Vamos ver se é isso que eles vão defender. Vamos observar nesse vídeo. Ou se eles vão dizer que negro é só quem parece com negro, com quem parece com preto. Vamos ver o que eles vão dizer nesse vídeo. Né? Porque aqui vale cota na universidade, né? No outro vale aumentar a militância, aumentar, fazer muito pardo, ficar empolgado porque eu sou negro, porque eu sou oprimido também, porque eu sou vítima do racismo, nós os negros, quer dizer, a pessoa enche o peito, né, se gaba de ser negro, até ataca os outros que se identificam como mestiço, que se identificam como mulato, né, faz todo aquele barulho, faz toda aquela pose, né, mas vamos ver como é que essas pessoas, se quando se refere a cotas raciais, também eles falam nessa história de negro de pele clara. Então, agora vamos assistir esse vídeo aqui da Universidade Federal de Pernambuco. As matrículas no SISU estão chegando e muitas são as dúvidas sobre como ingressar na universidade via sistema de cotas. Vamos entender mais sobre o assunto? As políticas de cotas e ações afirmativas são um direito conquistado pela população preta, parda e indígena no ano de 2012, com base na Lei 12.711. Observe que ela fala preto, pardos e indígenas e não cita negros. Até aí tudo bem, porque na Lei 12.711 não aparece realmente referência a negro. E depois a gente vai explicar o porquê que não aparece. O sistema de cotas é um instrumento de reparação histórica. Aqui aparece outro termo, que as cotas serviriam como reparação histórica, ou seja, reparar por erro no passado, reparar por prejuízos que, segundo essa ideologia, aí, os negros teriam sofrido no passado. E nesse ponto é bom a gente fazer aquela revisão que é fundamental quando se trata com essa história de negro de pele clara. Né? O que mostra a história? A história mostra que havia aqui os índios, quando os portugueses chegaram em 1500, eles tiveram filho com as índias e deram origem aos primeiros pardos. Esses pardos eram mestiços de índio com branco, eles não eram mulatos, não eram cafusos, não eram descendentes de pretos. Os primeiros pardos brasileiros eram caboclos, eram mamelucos, mistura de brancos com índios, em regra homens brancos e mulheres índias. Pois bem, como nós colocamos nativos, os índios e os mestiços são povos nativos. Por quê? Porque os mestiços descendem dos índios, os índios são nativos, logo eles também são nativos. Os brancos vieram da Europa, ou seja, os brancos são nativos da Europa. Os pretos vieram da África, ou seja, são nativos da África. Os amarelos vieram da Ásia, ou seja, são nativos da Ásia. E os índios e mestiços do Brasil são nativos da América. Né? Isso aí aquele quadro que nós havíamos mostrado antes, né? Um quadro que mostra aqui nós vamos mostrar esse quadro aqui que é interessante, sobre a questão da escravidão, né? Porque como falou ali político de reparação, né, histórica, então vamos fazer uma pequena abordagem histórica, né? Os portugueses, né, escravizaram pretos por volta de 417 anos. Né? Em 1452, os portugueses receberam do Papa a autorização para escravizar africanos. E a escravidão em Portugal foi oficial até 1869, quer dizer, esse período de cerca de 417 anos foi o período em que os portugueses escravizaram pretos. Observe que eles começaram a escravizar preto até antes mesmo de chegarem ao Brasil. Pois bem, no Brasil, a escravidão começa por volta de 1510, com a escravidão de índios. A escravidão de pretos é posterior e termina em 1888. Ou seja, no Brasil você tem
cerca de 378 anos de escravidão no Brasil. Ora, Portugal, o Brasil começa a sua história em 1500 e Portugal surge como nação em 869. Quer dizer, é quando você pode dizer que a existência de Portugal. Antes disso não havia Portugal. Havia outros povos vivendo naquela região, mas o povo português ele começa a se formar mesmo, Portugal, em torno de 869. Pois bem, a escravidão na África, ela é milenar, quer dizer, muitos milhares de anos antes do Portugal sequer surgir, já havia escravidão na África. E a escravidão na África terminou em 2007, né, quando a Mauritânia oficialmente abole a escravidão. Quer dizer, ou seja, a escravidão na África era muito anterior ao surgimento dos portugueses e durou muito mais e durou até posterior ao fim da escravidão, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, isso é um elemento que se deve lembrar. Pois bem, e aqui no Brasil, você teve a escravidão índia, né, que por volta de 1510, quer dizer, surge a escravidão índia, e termina em 1755, com o Diretório dos Índios, do rei Dom José I, da influência de Marquês de Pombal, termina a escravidão índia, que ela durou, cerca de 245 anos. Os pretos no Brasil começaram a ser escravizados por volta de 1549 e a escravidão terminou em 1888, ou seja, você tem cerca de 339 anos. Ocorre que tanto durante o período de escravidão índia quanto durante o período da escravidão preta também houve a escravidão do mestiço, ou seja, o caboclo também foi escravizado, o mulato foi escravizado, o cafuzo foi escravizado. Então, a duração da escravidão do pardo, ela começa com a escravidão dos índios e termina com a escravidão dos pretos. Quer dizer, durou cerca de 378 anos. Então, se for por reparação histórica, nós, os pardos, somos os maiores merecedores de cotas raciais. Se cota racial for por reparação histórica pela escravidão, nós, pardos, é que somos os merecedores delas mais do que qualquer outro grupo. Que tem como objetivo instituir políticas públicas de compensação a pessoas indígenas e a pessoas com características fenotípicas negras. Aqui começa outra coisa. Pessoas com características fenotípicas negras. Onde é que isso está na lei? A lei não estabelece isso. A lei estabelece como critério o sistema do IBGE, né? Segundo o último censo da Fundação IBGE. E o IBGE não adota fenótipo, aparência como critério para definir cor. Ele diz que para o IBGE a classificação de cor e raça tem o seguinte significado, né? Brancos, pretos, amarelos, e amarelo ele define pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana, etc. E pardo. Quem é pardo para o IBGE? Mulato, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoas ou de outra cor ou raça. Ou seja, o IBGE não adota aparência para pardo. Indígena, pessoa indígena ou índia. Quer dizer, então, essa história de características fenotípicas negras, isso aí não tem fundamento no IBGE, não tem fundamento na lei. E cadê de novo aquela história do negro de pele clara, hein? Cadê a história do negro de pele clara, do pardo, que é negro de pele clara, que existe o tal do colorismo, que a pessoa não quer se assumir como negra? Observe que até agora eu não vi o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco falar nada nesse vídeo sobre isso. Vamos agora ver, vamos continuar aqui. Os negros, que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera como sendo a soma dos pretos e pardos, são a maioria do país. Aí começa outra invenção. O IBGE, como nós colocamos, não considera isso. O IBGE, ele classifica pardo, ele trata de pardo e de preto. Ele não trata com essa questão de negro nos seus documentos, nas suas pesquisas oficiais, pelo menos até agora. Isso aí foi uma invenção desse senhor aqui. Na realidade, isso é uma invenção que nós falamos naquele vídeo anterior da questão do Florestan Fernandes. E esse senhor aqui, o senador Paulo Paim, do PT, do mesmo partido Florestan Fernandes, apresentou o projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial, e nele que ele colocou isso aqui, que a população negra seria o conjunto das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor e raça, usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Observe que ele usa autodeclaração. Quer dizer, ele nem coloca aqui que é o conjunto de pessoas pretas e pardas, mas o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas.
Observa o que diz o texto que ele colocou. Uma pessoa pode ser branca e pode se declarar preta ou parda. E o IBGE vai registrar ela como preta ou parda, porque o IBGE não faz heteroidentificação. Ele vai colocar preto ou pardo. E a gente vai ver depois, isso aí vai interferir no número de cotas na universidade. Número de cotas reservadas na universidade. Então, isso aí existe no Estatuto da Igualdade Racial. Isso não existe no IBGE. Como o pessoal do movimento negro não conseguiu mudar o centro do IBGE, eles tiveram essa esperteza, colocaram, os negristas fizeram essa esperteza, colocaram no Estatuto da Igualdade Racial e depois saíram por aí dizendo que era o IBGE. Quer dizer, colocando na boca do IBGE aquilo que foi uma criação deles. Certo. Pois bem, continuando o vídeo. Compondo cerca de 56% da população. De acordo com o PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no Brasil, 19 milhões de pessoas se assumem como pretas e quase 90 milhões se autodeclaram como pardas. No entanto, o mercado de trabalho não reflete essa realidade. Nos cargos de liderança e destaque, os negros ainda são minoria. Já no subemprego... Aí surge também outra questão. Observe que nesse momento eles não questionam, eles não dizem, olha, são esse tanto milhões... Agora nós temos, mas nem todos devem ser preto e pardo mesmo, porque pode ter branco se dizendo pardo ou preto. Observe que nessa hora, para mostrar dados negativos, eles somam todos os pardos, eles não querem entrar eles adotam o critério, não tem nada de heteroidentificação, não tem nada disso. A população negra é a maioria. São cerca de 47% atuando no trabalho informal, de acordo com o IBGE. Isso sem falar na porcentagem de vítimas nos índices de homicídio e na população carcerária. Para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos, o candidato deve fazer a autodeclaração no ato de inscrição do SISU 2020. Para aqueles que desejam concorrer às vagas reservadas a candidatos indígenas, devem apresentar o RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Quando o candidato se autodeclara preto ou pardo, é preciso validar essa informação a partir do processo que Baseado em quê? Onde é que está isso na lei? Onde é que está isso na lei? Não consta isso. Na lei de cotas raciais não consta isso. Isso aí é uma invenção de negristas e da esquerda nas universidades. Ali o fenótipo dele, ou seja, as características visíveis da pessoa. Também não existe negócio de fenótipo na legislação, nem no IBGE. Isso aí é invenção da esquerda e de negristas nas universidades. A cor da pele, formato do rosto, textura do cabelo, entre outros. É curioso também, né? E aí surge de novo aquela questão, cadê a história do negro de pele clara? Cadê a história do negro de pele clara? Dos outros vídeos? Até agora eu não escutei. Disse, olha, tem também os negros de pele clara. Tem os negros também, pessoas que têm aparência de branco, mas se identificam, mas são negras. Apesar delas se identificar com branco, porque tem pessoas que rejeitam que são negras. Nessa hora, até agora eu não escutei nesse vídeo quando vale cota racial. Será analisada por uma comissão, que irá considerar apenas os aspectos fenotípicos do candidato. Essa comissão também não existe na lei. Não serão considerados outros critérios. Assim, ainda que você tenha pais ou avós negros, se você não possui o fenótipo característico, você não será considerado um candidato. Lá se foi embora o negro de pele clara. Candidato apto àquela vaga. Mas o que é a comissão avaliadora? As comissões avaliadoras do sistema de cotas são chamadas de comissão de heteroidentificação. Elas são instituídas para validar a autodeclaração dos candidatos PPI. A implantação das comissões de heteroidentificação segue uma recomendação do Ministério Público Federal para que possam ser evitadas fraudes nos diversos concursos realizados no país. Os critérios... Bem, não tem como você realizar uma fraude em autodeclaração, porque o IBGE adota a autodeclaração. Se a pessoa está se autodeclarando, ele está atendendo os critérios do IBGE e da lei. Nós sabemos que o Ministério Público Federal, infelizmente, ainda existe uma boa parte deles que ainda não lidaram ainda com essa questão do mestiço, né? Quer dizer, existe também uma boa parte deles que tem um histórico de ligação com movimentos negristas, movimentos indigenistas, né? Então, existe um elemento, uma presença ideológica também desses grupos. Mas, com todo respeito ao Ministério Público Federal, o que vale é a lei, e a lei não cita isto.
Os que definem raça e cor, utilizados pelo FPE, são os mesmos do IBGE. Mas o que significa heteroidentificação? O termo heteroidentificação está ligado a como a sociedade vê a pessoa. Podemos supor, então, que dentro da realidade... Como a sociedade vê a pessoa. E como é que você vai você vai criar uma comissão que vai se autoconsiderar como representante da sociedade. Como a sociedade vê a pessoa, ou como os comunistas querem ver a pessoa, ou como os negristas querem ver a pessoa. Na sociedade em que vivemos, candidatos com fenótipos negros são mais propensos a passarem por situações de racismo do que candidatos com fenótipos brancos e europeus ou pardos com características brancas. E o que isso tem a ver com a questão... Aí são duas questões distintas. O que isso tem a ver com a questão da identidade? O fato de um pardo ser mais propenso a ser discriminado racialmente do que outro pardo não transforma ele em negro. Quer dizer, racismo não cria raça de ninguém. Por sinal, essa ideia de classificar pardo como negro foi uma criação de racistas. Quer dizer, racistas brancos é que saíram por aí chamando pardo de negro. Quer dizer, é meio estranho a pessoa dar para o racista o direito de ele nos definir a nossa identidade enquanto pardo. É como se fosse dar para os nazistas o direito de dizer para o mulato, né, os nazistas que detestavam o mulato, o direito dos nazistas dizerem se mulato é negro ou se mulato é branco. Quer dizer, é algo meio algo meio absurdo isso. É algo absurdo isso. Na matrícula, uma sala com a comissão estará destinada àqueles que solicitam o direito a essas vagas. Cada comissão possui 3 membros. Esses membros possuem vivência na luta pelos direitos das pessoas negras. Será? Ou seja, o texto está mostrando que são membros que estão ligados ao negrismo. Quer dizer, é meio estranho qual é a mentalidade desse. Onde é que está, então, mesmo nessa comissão, dos representantes do movimento mestiço? Onde é que está nessa comissão representantes que sejam ligados a essa questão desse pardo que já havia no Brasil antes da chegada dos negros? Quer dizer, o próprio programa da coisa mostra que é uma comissão que tem uma experiência, ou que tem uma relação com populações que se declaram como negras, né? Mas não aparecem nessa comissão pessoas que se declaram como ligadas a movimento mestiço. E surge essa questão, né? A questão do conflito ideológico. Pessoas ideologicamente, muitas pessoas negristas são ideologicamente ligadas à ideia de que pardo seja negro. Quer dizer, então, onde é que está a outra voz nisso? É meio estranho isso, por quê? Porque quem tem que dizer quem é pardo é o pardo. Quem tem que dizer que é o negro é o negro. Quem tem que dizer que é o índio é o índio. Tanto prova que no critério utilizado para índio é usado o critério do Rani. Então, se algum grupo vai dizer essa classificação enquanto grupo, seria os próprios pardos dizendo. Mas nem isso consta na lei, porque a lei consta que é a autodeclaração. É a pessoa que se autodeclara. É considerado preto ou pardo aquele candidato que foi reconhecido por pelo menos 2 dos membros da comissão de heteroidentificação. E claro, o não comparecimento ou indeferimento da validação da autodeclaração como pessoa preta ou parda implicará na eliminação do candidato no processo seletivo. Nesse caso, mesmo que o candidato atinja a pontuação necessária para ser aprovado em ampla concorrência, o seu processo seletivo de ingresso na universidade permanecerá em estado de eliminação. E não será permitida a utilização de adereços como chapéus, bonés e óculos escuros, maquiagem e bronzeamento artificial. Pois bem, vamos ver aqui como se deu o surgimento dessa lei 12.711 e por que nela não aparece a palavra negro. Como nós dissemos, o senador Paulo Paim colocou no Estatuto de Igualdade Racial que os pardos como sendo negros. Pois bem, a lei de cotas raciais, ela vem desse projeto de lei, o 73/1999. Esse projeto de lei surgiu na Câmara. Na verdade, foi um projeto que tinha uma outra finalidade, mas acabou se transformando num projeto de cota racial. E depois ele foi encaminhado ao Senado. Ele foi encaminhado ao Senado.
E chegando ao Senado, né, ele passou por um processo, né, ele foi em 2012, né, quando já estava próximo de ser aprovado, né, houve uma pequena alteração no seu, uma pequena, mais significativa alteração no seu texto. Observe que quando o projeto saiu, né, chegou ao Senado e saiu da Câmara, ele tinha o seguinte texto no artigo 3º, no artigo 5º e no artigo 7º. Né? Ele falava que as cotas seriam para autodeclarados negros, pardos e indígenas. Observe que havia cota para autodeclarados negros e pardos. Ora, se a lei fala em autodeclarados negros e pardos, é óbvio que ela está dizendo que pardo e negro são distintos. E o pessoal negrista não é bobo, o pessoal negrista percebeu isso. Então, quando chegou o projeto, passou todo esse projeto, ele saiu por volta de 2008, né, 2008 da Câmara dos Deputados. Quando chegou em 2012, né, cerca de 4 anos depois, né, pronto para ser aprovado, daí o senador Paulo Paim fez uma emenda, uma correção entre aspas. Foi o que ele fez. Né, ele escreveu o seguinte na justificativa, ele colocou: observamos que no sistema de classificação das populações por cor e etnia, atualmente utilizada pelo IBGE, constam 5 categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. Esse negrito é dele. Ainda que, por vezes, o alvo de críticas, essas categorias têm exercido um papel legitimador das representações sobre os diferentes grupos étnicos e raciais que convivem no país. Ou seja, legitimador. Ou seja, olha, percebe que a preocupação do negrista era não legitimar o pardo como uma categoria independente. Ademais, aqui ele acrescentou: o Estatuto da Igualdade Racial, apresentado por ele, define como população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor e raça usado pelo IBGE. Então, aqui ele cita a própria lei dele para fazer essa observação e coloca a seguinte acréscimo: em face do exposto, entendemos que a expressão negros e pardos utilizada no projeto é redundante, por termos isolado, negro já engloba pessoas pretas e pardas, de acordo com o Estatuto. Assim, é necessário alterar a redação do projeto para corrigir esse equívoco. Ou seja, depois, né, desse período todinho, ele disse que foi um equívoco. Pois bem, ele fez essa emenda aqui, tirando o preto dos artigos 3º, 5º e 7º do projeto e colocando a expressão negro em substituição. Observe que ele fez isso aqui no dia 27 de junho de 2012. No dia 10 de julho, ou seja, no mês seguinte, ele fez um pronunciamento no Senado e tenta, e não cita essa alteração que ele fez. Pelo contrário, ele usa de novo o termo negro como distinto de pardo. Por quê? Porque para que o projeto fosse sendo aprovado nas comissões, quer dizer, era preciso fazer com que os senadores entendessem que os negros teriam direito a umas vagas e os pardos teriam direito a vagas independentes, vagas separadas. Quer dizer, então nesse discurso dele, ele mantém mesmo ele já tendo alterado o texto do projeto, ele não cita isso, ele faz um discurso como se as cotas não fossem para negros e para pardos. Né? Aqui, terceiro, ele cita: vamos votar hoje 50% das vagas das universidades federais e das escolas técnicas não é para negro, como alguns estão faltando com a verdade quando colocam essa versão. 50% das vagas é para alunos de escolas públicas. Está escrito aqui, já nesse projeto da senadora e hoje ministra Ideli Salvati, como também no projeto que vamos votar hoje. Dessas 50% das vagas para alunos de escolas públicas, 25% serão divididos entre negros, índios e pardos. Observe como ele até se engasga. Ele até se engasga, parece que ele para pensar: eu vou dizer
né, o quê? Eu vou dizer que pardo já está incluído no negro? Não, ele se engasga, ele para. Ó. 25% serão divididos entre negros, índios e pardos. Ou depois ele volta de novo a repetir isso. Seleção será feita de acordo com a proporção de negros, pardos e indígenas da população de onde... Viu? Quer dizer, ou seja, ele mesmo tendo retirado a palavra preto e colocado o negro no lugar, mas para o discurso, para os senadores, para fazer a aprovação, ele não conta, ele oculta. Então, até nisso você vê como nós os pardos somos utilizados como bucha de canhão. E aqui surge uma outra questão, que também é muito pouco falada, e é bom a gente frisar, né? Porque é sobre para ver como o pardo de pele clara, o pardo que parece branco, né, ele é discriminado. Observe o seguinte, esse quadro, né? Quando alguém vai se declarar, as vagas para as cotas raciais na universidade, elas são baseadas na autodeclaração do IBGE. Como nós dissemos, o IBGE não adota heteroidentificação, é simplesmente autodeclaração. Em outras palavras, se um branco disser que ele é preto, vão registrar preto. Se um preto dizer que ele é amarelo, a pessoa do IBGE vai registrar amarelo. Ela pode até orientar a pessoa que aquilo ali é para a pessoa descendente de japonês, mas se ele disser, por regra do IBGE, o registrador, a pessoa que vai registrar, né, o pesquisador vai ter que registrar o que a pessoa se autodeclarou. Em outras palavras, vamos supor que esses 70%, das pessoas que se autodeclararam brancas, se autodeclararam pardas para o IBGE, fossem todas elas de aparência branca. Todas elas. Quer dizer, todas as pessoas de aparência branca, todos fossem pardos de aparência branca. Pois bem, quando fosse adotar o critério de cota, já consta lá, 70% da população lá é de pardos. Né? Então, as vagas desses 70% contariam para o cálculo das cotas raciais. Quer dizer, ou seja, imagina essa situação. Vamos supor que esses 70% são pessoas brancas, são pardos de aparência branca que se declaram como pardas, se elas são pardas mesmo, o fato dela ter aparência branca não faz com que ela não seja parda, não é? Daí, no registro do IBGE consta lá, 70%, né, da população formada por pardos, né, por pardo. Pois bem, então esse pardo chega na hora das cotas raciais, ele vai lá e se apresenta. Olha, eu vim aqui pegar a cota dos pardos do segundo critério do IBGE. Daí não, daí vai aparecer a comissão de heteroidentificação, vai dizer, não, você, né, não tem aparência de negro, você não merece reparação histórica, você não sofre racismo. Começa a colocar uns critérios lá que o IBGE não colocou. E essa vaga, só que eles não vão dizer, olha, essa vaga, já que esse pessoal todinho aqui que falou que era pardo, na realidade é branco, na realidade eles não são negros, então não tem que ter vaga para negros não. Eles não vão fazer isso. Eles vão pegar a vaga desses pardos de aparência branca e vão dar para os que eles consideram como negros. Então, nesse caso, quem é que está sendo enganado? Quem é que está sofrendo fraude? Né? Quem é que está sendo vítima? Quer dizer, é o pardo de aparência branca que está sendo vítima, ou são outras, né, ou é o contrário. Então, esse vídeo mostra bem, e também é um chamado para aqueles pardos que ficam aí se gabando de serem negros, batendo no peito, e aceitam e alimentam esse discurso, porque esse discurso negrista ele só funciona porque há pardos que preferem se trocar a sua identidade por uma vaga na universidade. Não é? O pardo ele tem que assumir, eu sou pardo, pronto, essa é a minha identidade, eu tenho que ir lá atrás, não tenho que me submeter a uma comissão de negros, de pessoas que querem dizer o que eu sou, não, eu estou dizendo que eu sou pardo, eu tenho direito a essa vaga é minha. Quer dizer, a pessoa precisa ter vergonha na cara e defender os seus direitos, ninguém tem que ficar baixando a
não devem ser realizados Baixando a cabeça. antes da avaliação. Portanto, ao realizar sua inscrição no SISU, faça com consciência e responsabilidade. Isso acontece em outros vídeos, né? Esse aqui aparece também um vídeo aqui da Universidade... Esse aqui é do Distrito Federal, do Ceará, que também vai em linha parecida, né? O conceito de raça que usamos hoje vem das ciências humanas e sociais. Portanto, é um conceito de construção social e se baseia no fenótipo das pessoas, como por exemplo... Ou seja, eles começam a inventar critérios, a inventar termos, não é? Por quê? Porque esses grupos não querem objetividade. Eles não querem dizer, olha, pardo é quem descende de índio e branco, pardo é quem descende de preto e branco, pardo é quem descende de índio e preto. Quer dizer, eles não querem o critério objetivo, eles querem critérios vagos como esse para eles poderem criar comissões e, de acordo com a conveniência, né, eles selecionarem quem entra e quem não entra na universidade. E é bom saber também que isso também é um critério ideológico, né? Isso é um critério ideológico, normalmente esses grupos são grupos de esquerda, né? Eles acabam estabelecendo critérios, quer dizer, uma espécie de reserva de vagas ideológica, porque é uma reserva de vagas para pessoas que têm que raciocinar, para partes que têm que se submeter a essa ideologia, que têm que concordar ou se submeter a essa ideologia negrista. Quer dizer, existe aí um processo de critério de seleção ideológica. Então, esse vídeo fica por aqui, mas nós pretendemos ainda tratar isso em outro vídeo. Então encerramos ele aqui com essa frase do Gilberto Freire, já falando sobre essa questão de enegrecimento, né? Na realidade, como eu falei, nós os pardos, nós somos nativos do Brasil, nós não somos nativos na África, né? Nós surgimos aqui mesmo, né? Nós somos um povo nativo do Brasil, porque descendemos dos índios que são nativos do Brasil, e há por trás também dessa ideologia uma ideologia imperialista africana. Gilberto Freire, aqui comentando sobre a questão, ele usa o tema aqui negritude, ele afirmou, implicaria a negritude em procurar se fazer de pessoas de pigmento escuro, pertencentes a nações não africanas, como o Brasil, e com elas identificadas, ou seja, identificadas com o Brasil, filiadas a uma tentativa de imperialismo étnico-cultural africano. Quer dizer, o que há por trás disso é exatamente um processo de imperialismo africano. E isso é utilizado, como nós dissemos atrás, pelos partidos de esquerdas para aumentar a sua militância. E partidos de esquerda está, sem regra, comandados por brancos. Quer dizer, aí existe uma espécie de acordo entre os brancos de esquerda e os movimentos negristas, né? Quer dizer, porque os partidos de esquerda normalmente eles são comandados por branco. Aqui nós vimos até que o próprio PT é um exemplo disso, né? O PT nunca lançou um candidato que não fosse branco para presidente da República. Em 89, né, o Lula concorreu com o Bisol aqui para ser o vice dele, que era branco. Depois concorreu em 94 com o Mercadante. Esse Mercadante aqui também foi ministro da Educação e que também retirou a vaga dos pardos, as vagas exclusivas para pardos da lei de cota na universidade. Depois foi concorrer com o Brizola, que também era branco, né? Depois o José Alencar, que também era branco, a Dilma e o Michel Temer, os dois são brancos, a Dilma filha de búlgaros, o Michel Temer pai e mãe libaneses, de origem totalmente branca. Depois o Lula veio de novo com Haddad, né, que é de origem árabe, também branco. Depois com a Manuela, que